Olá pessoal! Sejam bem-vindos. Este é mais um vídeo sobre a estrutura sintática das sentenças com base na teoria X-barra da gramática gerativa. Nos vídeos anteriores, nós falamos sobre alguns tipos de verbos inacusativos. Falamos sobre verbos inacusativos que selecionam apenas um DP como seu complemento, apenas um sintagma nominal como seu complemento. Sobre verbos inacusativos que selecionam dois complementos. E sobre verbos inacusativos que selecionam uma mini-oração como seu complemento. Na tela aí vocês podem ver então como seria a estrutura de um inacusativo que seleciona apenas um argumento, esse argumento é interno, como o verbo nascer, morrer e surgir, que seleciona um paciente ou tema. Agora vocês podem ver a estrutura de um inacusativo que teria dois complementos, como o verbo chegar e o verbo morar, que selecionam um paciente ou tema e um locativo, expresso através de um PP. E agora os inacusativos que são do tipo verbo de ligação, que são aqueles verbos que também não selecionam um argumento externo e selecionam, na verdade, uma relação de predicação entre dois elementos, que é chamada de uma small clause, ou mini-oração. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre mais um tipo de inacusativos, ou pelo menos mais um tipo de estrutura com verbos inacusativos, que é quando o verbo inacusativo seleciona um complemento que é uma oração inteira. Seleciona um complemento sentencial ou, em alguns casos, quase sentencial. Então, em sentenças como parece que Paulo trabalhou ontem, nós temos a sentença que Paulo trabalhou ontem como complemento do verbo parece. Em 2, consta que Joana fugiu de casa. Que Joana fugiu de casa é uma oração subordinada a complemento do verbo constar. E em inglês, it seems that John has won a prize. Nós temos a oração subordinada aí como complemento desse verbo seems, que é o equivalente a parece, né? Parece que João venceu, ganhou um prêmio. Além disso, nós também podemos ter como complemento de verbos inacusativos de ligação uma sentença infinitiva, como em 4, Paulo parece ter trabalhado ontem. E 5, John seems to have won a prize. Então vamos ver como é que a gente faz a estrutura dessas sentenças e aí a gente vai aproveitar para falar um pouco mais sobre orações subordinadas, especificamente quando a oração subordinada é do tipo infinitiva. Então como ficaria a estrutura de uma sentença como parece que Paulo trabalhou ontem? Então nós teríamos a estrutura profunda com um IP, que nesse caso aí vai ter como núcleo ou um morfema zero ou um morfema abstrato. Esse IP vai tomar um VP como complemento, nós já sabemos. Esse VP tem como complemento o verbo parece, o verbo parecer. E esse verbo vai tomar um CP como seu complemento. Esse CP vai ter um Q como seu núcleo, vai ter um IP como seu complemento, com seu respectivo núcleo. No caso aí, o núcleo é o morfema ou é a informação abstrata de pretérito e terceira pessoa. O complemento dessa flexão é um VP. E no caso específico aí nós temos como núcleo do VP esse verbo trabalhar. Nós temos apenas um argumento para trabalhar, que é o argumento externo, Paulo. E nós temos um adjunto que aparece através de se dobrar o VP para acrescentar esse elemento. Uma coisa importante é que esse verbo parece, o verbo da sentença matriz, da sentença principal, não seleciona argumento externo. Ele não seleciona um agente, um experienciador, um causador, nada desse tipo. Ele seleciona apenas esse complemento oracional. A posição de especificador do VP está vazia. Mas essa sentença principal vai precisar de um sujeito. O sujeito, nesse caso, nós já tínhamos visto antes, que vai ser um expletivo, que não é argumento do verbo, não recebe informação semântica do verbo, está apenas para cumprir a informação gramatical. E nesse caso, esse expletivo, esse pró não pronunciado, esse expletivo não pronunciado, vai ser inserido já diretamente na estrutura profunda. Por que ele vai ser inserido no especificador do IP já na estrutura profunda? Porque ele não é argumental, ele não é um elemento selecionado semanticamente por nenhum outro elemento. Então ele não teria como se mover a partir de outra posição para o especificador do IP na estrutura superficial. Ele já tem que entrar
na estrutura profunda, porque todos os itens entram diretamente na estrutura profunda. A estrutura superficial não introduz novos itens. Então, esse supletivo já entra aí no especificador do IP. Depois disso, na nossa estrutura superficial, nós vamos ter apenas os movimentos familiares que nós já conhecemos. O movimento aí do verbo parece, o movimento do DP Paulo, lá da sentença subordinada, para o especificador do IP da sentença subordinada, o movimento do verbo trabalhar. E essa é a nossa estrutura para esse verbo. E o prozinho, que é expletivo, continua na posição de sujeito da sentença matriz. A única novidade aqui em relação ao que nós já sabíamos é essa atenção para essa origem do especificador do IP, que não é selecionado pelo verbo parece. Ele é como especificador sujeito de choveu, por exemplo. Uma outra sentença que tem a mesma estrutura seria 2 consta que Maria fugiu de casa. A estrutura seria a mesma da sentença 1, então eu não vou fazer essa estrutura, vou deixar que vocês mesmos façam. Mas é bom que a gente dê uma olhada nessa sentença do inglês, que tem um verbo equivalente, o seems é como o verbo parecer, e a sentença It seems that John has won a prize. Parece que João ganhou um prêmio. Então, nós teríamos nessa sentença uma estrutura muito semelhante àquela que nós vimos para o português. Nós temos o verbo principal, o verbo de ligação, na posição de núcleo do VP. Nós temos o expletivo it gerado diretamente no especificador do IP. Ele não é agente nem paciente do verbo seems. E depois nós temos apenas o CP como complemento do verbo seems, que tem como núcleo ECP o that. O núcleo do IP é o verbo auxiliar has. E o verbo principal é o won, que vai ter John como seu especificador e a prize como seu complemento. Depois, nós temos apenas os movimentos, um movimento, no caso aí, que é o movimento do especificador do VP subordinado para a posição do especificador do IP principal. E nós não temos outros movimentos, porque se assume que no inglês não existe movimento do verbo, pelo menos não do verbo lexical, porque é uma língua que tem muito pouca morfologia. E, além disso, nós vemos essa questão de que o verbo não se move na própria ordem sintática dos elementos, que é diferente daquela de línguas em que há movimento do verbo. Mas o ponto principal que eu queria trazer para vocês nesse vídeo é como tratar de sentenças subordinadas que são do tipo infinitivas, porque nós já trabalhamos em outros vídeos, em vários outros vídeos, com sentenças subordinadas, mas sempre com sentenças subordinadas finitas. Como seria, então, a estrutura de sentenças subordinadas infinitivas, como 4, Paulo parece ter trabalhado ontem, em que nós temos aí o ter trabalhado, eu coloquei esse ter trabalhado aí com esse verbo auxiliar ter, separado do verbo principal, para mostrar que nós temos sim uma categoria flexional, funcional, diferente do VP, só que essa categoria é infinitiva. Mas nós vamos começar analisando a sentença 6. Paulo parece trabalhar muito, que tem apenas o verbo principal, para ficar mais claro para a gente. Então, nós teríamos, a princípio, uma questão muito semelhante. Nós temos como núcleo do VP o verbo parece. Esse VP vai pegar a sentença subordinada como seu complemento, só que agora a sentença subordinada não é mais um CP. É uma categoria de infinitivo. É um sintagma infinitivo. Então, nós temos, ao invés de um CP, pegando o IP, nós temos um INFP, um infinitive phrase. O núcleo desse sintagma infinitivo é a partícula infinitiva are, nesse caso, e nós temos esse inf tomando o VP como complemento, e no VP nós temos o verbo trabalhar e o especificador desse verbo trabalhar, Paulo. Notem que, assim como no caso anterior, parece que Paulo trabalhou ontem, Paulo é agente do verbo trabalhar. Ele é selecionado pelo verbo trabalhar. Ele não é selecionado pelo verbo parece. Porque Paulo não é agente de parece. O verbo parece não pede agente, não pede experienciador. Pede apenas um complemento. E esse complemento aqui é a sentença inteira. Paulo, então, é gerado como especificador de trabalhar. Nessa posição aí, ele recebe a informação semântica, mas ele ainda não tem um status sintático. Ele não está marcado, como, por exemplo, como acusativo ou nominativo, e ele vai se mover dessa posição para outra. Então, a estrutura superficial dessa sentença vai ter, em primeiro lugar, os movimentos dos verbos. O verbo parece
e o verbo trabalhar se movem. O verbo parece vai se mover do núcleo de VP matriz para o núcleo de I matriz. E o verbo trabalhar vai se mover do núcleo do VP subordinado para o núcleo do INFP. Além disso, nós vamos ter o fato de que esse DP Paulo, que é especificador do VP subordinado, vai se mover para tentar se transformar no sujeito, ser licenciado como sujeito da sentença. Ele se move até para o especificador da flexão infinitiva, só que a flexão infinitiva não tem a capacidade de licenciar sujeitos. É como se o DP precisasse de uma marca de caso, uma marca sintática de caso, como, por exemplo, o equivalente sintático de nominativo. Só que sentenças infinitivas não atribuem caso nominativo. Então, o movimento desse DP aí para o especificador do INFP não é suficiente para licenciar a sentença. Então, ele vai fazer um movimento a mais para uma posição em que ele possa receber o status sintático de sujeito. E a única posição disponível aí é justamente se mover dessa posição de especificador do INFP subordinado para o especificador do IP matriz, diretamente. Notem que esse elemento não vai passar pelo especificador do VP. Por quê? Primeiro, porque a posição de especificador do VP é uma posição de papel temático. O DP Paulo já recebeu o papel temático, lá do verbo trabalhar. Além disso, o próprio verbo parecer não tem um papel temático adicional para atribuir a Paulo. Então, esse movimento é puramente por razões sintáticas, não semânticas, em que esse elemento vai ser promovido da sentença subordinada, esse DP, para a sentença matriz. Esse é um processo que é chamado, em teoria sintática, de raising, ou alçamento, quando um argumento de uma sentença subordinada é elevado para a sentença matriz, geralmente para a posição de sujeito da sentença matriz. Como ficaria, então, os casos em que a gente tem uma estrutura semelhante, só que agora, ao invés de termos apenas um verbo no infinitivo, nós temos uma locução verbal no infinitivo, como Paulo parece ter trabalhado ontem. Notem que tem duas novidades aí. Nós temos o verbo auxiliar ter, que é fácil de dar conta, a gente pode assumir, deve assumir simplesmente que esse elemento está na posição de núcleo do INFP, mas nós também temos uma morfologia de particípio aí no verbo principal, trabalhado e não trabalhar apenas. Então nós temos que dar conta de onde é que vem essa morfologia. Mais do que isso, notem também a diferença de interpretação, porque Paulo parece trabalhar dá uma ideia de alguma coisa que é mais rotineira, que não está restrita ao passado, mas que é alguma coisa que abrange parte do passado, parte do presente e parte do futuro. Principalmente em Paulo parece trabalhar muito. Agora, em Paulo parece ter trabalhado ontem, ou mesmo se nós colocarmos muito, Paulo parece ter trabalhado muito, esse ter trabalhado, apesar de estar no infinitivo, tem uma interpretação que é direcionada para o passado, pelo menos com a ideia de que a ação já foi completada. Então, nós temos uma interpretação de aspecto completo, de aspecto perfectivo. Então, nós podemos aí assumir que existiria uma categoria sintática a mais entre o INFP e o VP, que seria uma categoria de aspecto, e que teria, possivelmente, essa flexão ado aí, que vai contribuir com essa interpretação perfectiva, e essa morfologia vai ser concatenada com o verbo através do movimento do verbo trabalhar. Então, nós teríamos aí nessa estrutura o movimento desse verbo para a posição desse núcleo de aspectual phrase para se combinar com essa morfologia. Então, essa seria a diferença. Essa, pelo menos, é uma das formas de lidar com isso aí. Há outras formas. Por exemplo, talvez nós estejamos equivocados de que o núcleo de aspecto seja esse ado, e talvez, na verdade, seja o ter. O ter é que seja um auxiliar de aspecto. Então, ele é que surge no núcleo de aspecto e depois se move para pegar a morfologia definitivo lá no INFP. Mas ainda assim, nós precisaríamos ter uma categoria flexional a mais, uma categoria de particípio phrase, abaixo de aspecto,
e antes de VP, que é para dar conta dessa morfologia do verbo trabalhar. Então, o verbo trabalhar teria, de qualquer forma, que se mover da posição de núcleo do VP para a posição do morfema ado, para pegar essa morfologia. A nossa dúvida aqui simplesmente seria se esse ado aí é gerado como núcleo de aspecto ou como um núcleo de uma outra categoria, que poderia ser apenas particípio P, para dar conta da estrutura dessa sentença. Então, basicamente, nós vimos aqui como é que nós damos conta da representação de sentenças subordinadas infinitivas, em que nós vamos ter como núcleo principal um INF-P ao invés de um IP. O IP é para sentenças finitas, o INF-P é para sentenças infinitivas. Além do mais, nós podemos ter a questão sobre se existe ou não um CP subordinado vazio nessas sentenças encaixadas. Aqui nós vimos sentenças em que nós assumimos que não existe esse CP. Principalmente porque a inexistência desse CP é uma barreira a menos para o movimento de alçamento desse DP da sentença subordinada para a sentença principal. Então, nesse vídeo nós ficamos por aqui. Até a próxima e Deus abençoe vocês.